Por isso que a primeira obra do Espírito Santo para trazer alguém à conversão é convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo faz isso através da lei de Deus, trazendo a memória, a consciência. A lei de Deus, que mesmo que a pessoa não saiba dela pelas Escrituras, tem-na escrita em seu coração, dá testemunho da existência dela à consciência humana. Portanto, o Evangelho não é mais uma lei. A lei não mostrou-se instrumento capaz de salvar o homem, não porque houvesse nela alguma falha. A lei é santa, justa e boa, mas porque havia algo no homem que é carnal e vendido sobre o pecado. Mas o que nós pregamos é acontecimento. Algo aconteceu que abriu as portas da misericórdia de Deus. Nós não pregamos, você tem que fazer isso e aquilo. Nós pregamos, alguma coisa foi feita por você. Não estamos aqui para falar que você pode ser salvo por suas obras, mas que você pode ser salvo pela obra que outro já fez. Estamos aqui para dar notícia de que provisão para a salvação que você não conseguia por seus próprios méritos e obras, esforços a alcançar, é possível. E o texto que nós lemos é um bom resumo do Evangelho. Diz aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note, o texto começa com uma expressão explicativa. Por que Deus? A salvação, por que Deus? É possível alguém ser salvo? Por que Deus? Porque Ele fez alguma coisa. A salvação não está em nós, está em Deus. A explicação para a possibilidade de alguém ser salvo está na ação de Deus, não na ação do homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A boa nova é essa: Deus nos amou. Deus olhou para nós, apesar de nós sermos pecadores. É interessante que entre os gregos, a ideia de amor era sempre do ser inferior para o superior. As pessoas iriam amar quem era melhor do que elas, quem estava acima delas. Se amava aquele a quem se admirava, para que se pudesse um dia vir a ser igual a ele. O amor era para cima, era uma ascensão, era uma subida, era querer ser como alguém melhor do que nós. Mas o amor de Deus foi uma descida. Não havia nada em nós que fosse algo a agregar a Deus. Mas Ele nos amou descendo, não subindo. Deus é autossuficiente, Deus nem de companhia precisa, porque Ele já é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não precisa de nós, Deus não precisa dos anjos. Antes de haver mundo, anjos, no princípio era Deus. Ele pré-existe a todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, Ele é bastante a si mesmo. E nós que por Ele fomos criados estávamos em transgressão. Nós merecíamos o juízo e a condenação, mas ao contrário das previsões, Deus veio na contramão da nossa culpa. Deus nos amou. Deus amou o mundo. Deus amou de maneira salvadora. Não amou porque nós merecíamos, nos amou apesar do que nós éramos. A Bíblia diz: poderá ser que alguém ouse morrer pelo bom, pelo justo, mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, não porque nós éramos dignos do seu amor, Ele nos amou para nos tornar dignos, porque Ele nos amou quando ainda éramos indignos. O amor de Deus foi grande, não porque nós éramos grandes em méritos, em obras, para que Ele nos amasse muito. Não, Ele nos amou muito porque a nossa necessidade era grande. Só um amor imensurável poderia nos alcançar. O buraco em que
nós entramos era tão profundo que só um grande investimento de amor para nos arrancar de lá, para nos tirar de lá. Ele nos amou em grande poder, Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou de um modo que excede todo entendimento, porque profunda era a nossa necessidade. Profunda era a nossa necessidade. A Bíblia mostra isso claramente. Deus jamais iria salvar o homem sem corrigir o mal moral que o homem trouxe. Deus não iria simplesmente dizer, na minha lei eu disse que não fizesse isso e que quem fosse fazer morreria. E agora eu vou deixar de lado a minha lei e perdoar todo mundo. Deus jamais faria isso. Se ele fizesse isso, ele não seria íntegro, ele não seria santo, ele não seria imutável, ele não seria Deus. Ele seria como um homem que faz um projeto e amanhã desiste de seu próprio projeto. Ele seria como um legislador falho humano que hoje faz uma lei e amanhã faz outra lei. A lei de Deus é irrevogável, a lei de Deus é imutável, é a expressão de seu caráter que não muda. E esta lei dizia que o salário do pecado era morte, que a alma que pecasse, essa morreria. Deus não voltaria atrás da sua lei. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é o Deus imutável. Portanto, nós deveríamos receber a sentença. Mas Deus queria nos salvar, ou oferecer salvação a nós. Era preciso então um caminho onde Deus não entrasse em contradição consigo mesmo. Onde Deus não entrasse em contradição com a sua lei. A lei reivindicava castigo, a lei reivindicava juízo, a lei reivindicava penalidade. Era preciso que essa penalidade fosse satisfeita, que esse juízo fosse executado. E então Deus enviou Jesus para sofrer o castigo por nós, para receber a pena por nós. É o que o texto aqui diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Dar o Filho unigênito não significa só enviá-lo, dar é entregá-lo. Ele entregou o seu Filho à morte, ele deu no sentido máximo, ele deu para morrer, ele deu para ser sacrifício pelos nossos pecados. Entenda, tinha que ser Jesus. Tinha que ser Jesus. Por quê? Porque alguém para morrer no nosso lugar e expiar a nossa culpa tinha que ser um ser humano como nós. Um representante da raça humana. Tinha que ser um homem recebendo a pena que os outros homens deveriam receber. Por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez-se homem, tinha que ser um homem. Não havia entre nós nenhum homem justo. Se Maria tivesse nascido imaculada, como dizem os católicos, Maria poderia ter morrido no lugar assim dos outros. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Jesus foi o único justo, santo, perfeito. Deus enviou Jesus porque não havia entre os homens nenhum que atendesse o padrão. Jesus, inclusive, para que pudesse ser este homem puro e perfeito, ele não poderia nascer da carne e sangue de Maria, de José, porque se ele nascesse de forma natural, ele herdaria as consequências da queda, como todos nós que chegamos ao mundo sob os efeitos do pecado. Por isso o Espírito Santo desceu sobre Maria, para gerar um corpo para Jesus no ventre da Virgem. Jesus Cristo veio ao mundo sem herdar as consequências do pecado. Ele foi justo desde a concepção, mas ele foi tentado como nós somos, como Adão foi no jardim. Ele foi tentado no deserto, em condições de escassez, não de abundância, como Adão, que tinha tudo no jardim. Mas ele resistiu à tentação. Deus o Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele era homem
homem para morrer pelos outros homens, ele era homem perfeito para morrer pelos imperfeitos. Porque se Jesus tivesse pecado, ele próprio mereceria o castigo. Logo, ele não poderia morrer por nós em nosso lugar. Mas tinha que ser também o Salvador Deus. Porque veja só, a penalidade a que nós estaríamos submetidos se Jesus não tivesse vindo era o inferno eterno. O inferno sem fim. A pena para o homem que morresse sem Deus era o inferno para sempre. O sacrifício de Jesus tinha que ser um sacrifício, portanto, de valor eterno, de valor infinito, para cobrir uma penalidade que nós sofreríamos por toda a eternidade. Para que o sacrifício dele tivesse valor eterno, ele tinha que ser Deus e eterno. Jesus, enquanto homem, morreu pelos homens. Enquanto homem perfeito, morreu pelos imperfeitos. E enquanto Deus, porque ele é Deus e homem em uma só pessoa. Enquanto Deus, ele deu valor infinito, valor eterno, valor inesgotável ao seu sacrifício. Só havia, portanto, um caminho condizente com a natureza de Deus para nos salvar. Era este. Deus não estava obrigado a enviar Jesus, mas se fosse nos salvar, este seria o caminho. Ele poderia não ter que fazer seu filho sofrer na cruz, deixando-nos ir para o inferno. Mas a boa notícia é que ele não fez isso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o seu único Filho. Ele deu o seu Filho unigênito para seu sacrifício, para morrer em nosso lugar. João Batista apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela cruz ele morreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Quem morreu naquela cruz não foi um simples homem, não foi um anjo travestido de homem, foi o próprio Filho de Deus encarnado. Por isso que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará com ele todas as coisas? Mas note, Deus vai nos dar todas as coisas com ele, não sem ele. Ou você recebe Jesus como Salvador e tem tudo, ou você não recebe Jesus como Salvador e não tem nada. João diz na sua primeira epístola, capítulo 5, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou você recebe Jesus e Deus vai lhe dar salvação, porque se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por você, é certo que através de Jesus, que com ele, Jesus no seu coração, ele vai lhe dar todas as coisas. Mas se você não entregar seu coração a Jesus, continua vazio. O sacrifício de Jesus Cristo não lhe aproveitará. O texto aqui diz claramente: Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não há palavras para descrever tão grande amor que Deus nos teve, a ponto de enviar seu próprio Filho para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a salvação não é automática para todos os homens, porque Jesus morreu por todos. Não, é preciso crer em Jesus. E nós temos que diferenciar crer em Jesus e crer que Jesus é isso e aquilo. A Bíblia faz essa diferença. Os demônios creem que Deus existe, estremecem. Mas eles não creem em Deus. Tem uma diferença na Bíblia. E é uma expressão, uma preposição que indica tendência para dentro. Já é assim na língua portuguesa. Entre em minha casa, dentro. Mas no grego ainda é mais forte. Crer em é confiar em alguém indo na direção dele. Indo para se colocar nas mãos dele. Por isso que quando Jesus falava de fé, ele falava como se fosse uma caminhada na direção dele. O que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem
Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim. Sempre que a Bíblia fala de fé, ela fala de uma atitude de mobilização do coração na direção de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí segue o texto, observe. Porque aquele que se aproxima de Deus, note o movimento para ir na direção de Deus, deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que estão buscando. Eu me aproximo, eu busco, eu creio que Ele está lá para me receber, eu creio que Ele está lá para me abençoar na medida em que eu me aproximo dEle. A fé salvadora envolve essa entrega, essa ida na direção de Jesus. Aquele que crê só nos fatos, esse não tem fé em Jesus da forma como o texto está falando. Tem gente que diz: eu creio que Jesus é Deus, mas você foi até Jesus? Você crê só numa coisa acerca de Jesus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu por mim. O diabo também crê que Ele existe, estremece, os demônios o creem. Mas crê em Jesus é ir a Ele, confiando nele como Salvador. É invocá-lo. Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É recebê-lo. João diz no capítulo 1 de seu Evangelho: a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Note, você tem que ir a Jesus, você tem que receber Jesus, você tem que invocar Jesus. Essa é a fé pela qual o homem é salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, não importa se alguém é rico, pobre, não importa qual é a cor da sua pele, não importa se ele é culto ou inculto, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que a Bíblia diz: tenha. A vida eterna o crente recebe aqui, neste mundo. Ela dura para além deste mundo no céu, mas é recebida aqui. Vida eterna não é algo que vamos ter, se somos crentes, recebemos agora. Jesus diz em João capítulo 5, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem. Ele não diz terá não, ele diz tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aleluia, a vida eterna é a vida de Deus em nosso coração. A morte na Bíblia é separação. O corpo separado do espírito está morto. E o homem separado de Deus está espiritualmente morto. Nós que cremos no Senhor Jesus e lhe confiamos a vida, outrora, diz Paulo aos Efésios 2, estávamos mortos espiritualmente, em delitos e pecados. Nós andávamos, diz lá em Efésios 2, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Através de Cristo Ele nos deu vida. O Evangelho é esse mais, essa interrupção. O curso em que nós estávamos era esse, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, mortos em delitos e pecados, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O curso era este, que ia chegar lá no inferno. Éramos por natureza, por nascimento, filhos da ira. Mas Deus, essa é a boa nova do Evangelho. Mas Deus fez algo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Você pode sair dessa estrada de condenação nessa noite e receber Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Não existe essa história de que uma pessoa nasce cristão.
Nós nascemos sob os efeitos da queda, mas nós podemos ser salvos através de Jesus. O texto de João 3 continua, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Algumas pessoas querem ler esse versículo inapropriadamente, dizendo, tá vendo? Não tem ninguém perdido não, Jesus não veio para condenar não. Ninguém está perdido, ele não veio para isso. Bem, ele não veio para condenar porque o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar, porque condenado já estava. Quando o texto diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não quer dizer que o mundo não estava debaixo de condenação, não. Está dizendo que ele não veio para isso, porque ele não precisava vir condenar o que já estava condenado. Ele veio, foi buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para ser servido, ele não veio para que nós comprássemos dele a salvação por nossas obras. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para se fazer maldição por nós. Condenados nós já estávamos. Ele não veio condenar porque nós já estávamos condenados. Ele veio buscar perdidos. O médico disse ele, não vem para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. De fato, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para buscar. E o texto diz, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há salvação senão através de Jesus. Salvação é por meio dele. Não há salvação por meio de rezas. Não há salvação por meio do purgatório. Não há salvação por meio do confessionário. Não há salvação por meio de ritos e cerimônias. Não há salvação através das nossas obras. Não há salvação através de santos ou pessoas que já morreram, já partiram desse mundo, que se possa invocar. Só há salvação através de Jesus. Deus não enviou a outros, Deus enviou Jesus para nos salvar. Enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por ele. Em Atos 4:12, Pedro diz, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A Bíblia ensina um caminho muito simples, irmãos. Nós vemos aí que as religiões que os homens inventam estabelecem uma estrada complicada para se chegar até o céu. Dizem que no batismo, erradamente o dizem, a água batismal regenera a pessoa, faz a pessoa virar cristã, que numa cerimônia com óleo a pessoa recebe o Espírito Santo, confessando-se a um outro pecador como ela recebe perdão. No final da vida tem uma extrema unção, ela apela a santos e imagens, depois ela passa por um purgatório, depois ela chega no céu. Outras dizem que a pessoa vai passando por sucessivas reencarnações. Nas reencarnações seguintes, ela paga por aquilo que fez de errado nas anteriores, vai se aperfeiçoando até um dia ser um espírito evoluído. A Bíblia não ensina estas coisas complicadas. A Bíblia ensina, irmãos, o Evangelho, a boa notícia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ensina você chamar Jesus para o seu coração, reconheça o seu pecado, é o primeiro passo. Reconheça que você é um transgressor, uma transgressora. Aceite o diagnóstico da lei, porque enquanto você não se considerar um pecador, você está negando a cruz de Cristo. Você está dizendo que Jesus morreu em vão. Reconheça
reconheça-se um pecador, reconheça-se um pecador que não pode salvar a si mesmo, não pode ajudar a si mesmo, e olhe para aquele que morreu por você lá na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue. Olhe para aquele que na cruz disse: Pai, está consumado, a dívida está quitada, o preço está pago. Olhe para aquele que nunca disse: ide aquele ali, ide aquele acolá, mas disse sempre: vinde a mim, vinde a mim. E sempre que ele dizia vinde a mim, ele prometia mais do que a pessoa esperava. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Não vai receber um copo de água espiritual, não. Do seu interior vão fluir rios de água viva. Jesus disse à mulher samaritana: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, que é a salvação, e quem é esse que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nós não temos um terceiro, não, é tu e ele. Tu pediria e ele te daria, tu e ele. Um diálogo, você pede e ele te dá. Não tem um terceiro na história, é você e Jesus, é você e Jesus. Reconheça o seu pecado, como Jó que disse: eu me abomino no pó e na cinza, como Paulo que disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como aquele publicano da história que Jesus contou, que arrependido entrou no templo, não ousava levantar o rosto ao céu, porque se envergonhava de seus pecados, batia no peito em contrição e dizia a Deus: sê propício a mim que sou pecador. Reconheça o seu pecado e venha a Jesus confiando inteiramente nele, confiando que o sangue dele purifica de todo o pecado, confiando que naquela cruz ele pagou o preço da redenção, confiando que ele pode perdoar a tua culpa, ele pode te absolver do juízo, ele pode te levar para o céu, mudar a tua vida, transformar o teu coração. Ele veio não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No versículo de número 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Note, o texto diz: quem não crê nele já está condenado. A razão por que muitas pessoas vão ao inferno não é porque elas não creem em Jesus, é porque elas pecam. Quando elas não estão crendo em Jesus, elas estão recusando a oferta de salvação, mas elas já estavam condenadas. Quem não crê já estava condenado. Nós já estamos condenados pelos nossos pecados. Deus está oferecendo a porta de saída. Se alguém não crê, já está condenado. Jesus, porém, disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Ele é a porta de escape. Ele é o caminho da salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Creia em Jesus, confie sua vida a Jesus. Quem não crê já está condenado, mas quem crê nele não é condenado. A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus não vai imputar a mim o pecado que Jesus levou se eu criei nele. Deus não vai me condenar por aquilo que Jesus já foi condenado em meu lugar, se eu creio nele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez fala unigênito, único. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte: que só tem um Filho de Deus para ser crido, que tenha morrido por nós. Você tem que crer no único Filho de Deus, no único que Deus enviou, no único que morreu por você. Em Hebreus 7:25 a Bíblia diz: portanto, ele pode salvar perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus, porquanto ele vive sempre para interceder por eles. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores.
E que os dois malfeitores zombavam de Jesus no começo. Eles diziam: se é filho de Deus, desce dessa cruz aí, salva-te, a ti mesmo. Salva a gente também. Quando diziam isso, não só eles, mas os que passavam diante da cruz, não entendiam que Jesus poderia muito bem descer da cruz, mas se descesse, nós é que não seríamos salvos. Ele estava lá porque precisava ficar para nos salvar. E os blasfemos que nada entendiam diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Salvar-se a si mesmo era não nos salvar. Ele fez-se maldição por nós. Fez-se pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus permaneceu na cruz, mas ele poderia sair. Ele disse a Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não viesse do alto. Ele disse em João 10, a minha vida ninguém me tira de mim. Eu de mim mesmo a dou para tomá-la de volta. É interessante observar que quando Jesus morreu na cruz, isso foi informado a Pôncio Pilatos, ele ficou surpreso. Ficou surpreso porque ele disse: morreu muito rápido. Uma pessoa não morreria tão rapidamente assim. Mas é que Jesus não foi morto pela cruz, ele morreu na cruz em nosso lugar. Na hora que tudo estava cumprido, ele disse: pronto, Pai, está tudo cumprido. Está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele escolheu a hora de morrer. Ele rendeu o espírito. Ele tinha poder sobre a sua própria vida. Ele deu a vida e na hora certa tomou-a de volta. Ao terceiro dia ressuscitou. Mas quando aqueles homens diziam: desce daí, salva-te a ti mesmo, ignoravam. Jesus estava lá por eles. E Jesus da cruz disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse isso, um dos malfeitores se quebrantou. E entendeu então as coisas. Ele olhou para o outro e disse: para de falar contra ele. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas este não fez mal algum. Acompanhe o raciocínio. Quando ele disse isso, ele reconheceu primeiro que era um pecador. Nós estamos aqui porque merecemos. Nós somos transgressores. Nós merecemos a morte. Ele reconheceu que era um pecador. Ele reconheceu que merecia juízo. E ele reconheceu que Jesus não estava morrendo por seu próprio pecado, mas pelo pecado deles. Porque ele disse: esse daí não está aqui porque merece. Está aqui. Esse daí não praticou mal algum. Este daí é justo. Até Judas Iscariotes, quando se desesperou e foi para a forca, ele disse: pequei contra sangue inocente. Pedro disse que na boca de Jesus não se achou engano. E Jesus, diante dos que o testavam, diziam: quem dentre vós me convence do pecado? Ele era o justo. Estava naquela cruz morrendo pelos injustos. Aquele homem primeiro reconheceu que era um pecador. Estamos aqui porque merecemos. Reconheceu que merecia o julgamento. Mas ele disse: este aqui não, este aqui está por outro motivo. Este aqui não fez mal algum, ele está aqui morrendo em nosso lugar. E aí, depois que ele veio a contrição, o arrependimento, a fé brota em meio a isso. Ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Confia em mim, olha para mim, Senhor. Salva-me. E Jesus olha para ele e diz: pois eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus salvou até na última hora, irmãos. Até na última hora ele salvou. Aquele homem não tinha obras e nem iria poder fazê-las, porque tinha vivido uma vida de desobediência. Ali da cruz ele não desceria mais. Aquele homem não pôde se batizar nas águas. Não deu tempo, ele estava fixado na cruz. Morreu sem ser batizado. E Jesus não disse: você vai para o purgatório hoje. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Salvação pela graça, por este amor de Deus que foi de tal maneira que ele deu o Filho unigênito.
salvação através da fé. Reconheça o teu pecado nessa noite. Reconheça hoje aqui a tua transgressão. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Seja sincero o bastante para se colocar no espelho da lei de Deus. O Espírito Santo está aqui. Deixa ele convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Deixa ele conversar com a sua consciência. Bastaria um só pecado seu para você estar fora da presença de Deus. Adão perdeu o paraíso por um pecado. E foi um pecado que muitos julgariam inofensivo, não fez mal a ninguém, só fez desobedecer ao que Deus tinha dito. E você, quantos pecados tem? Quantas transgressões? Inclusive que feriram outras pessoas. Você merece o juízo, você merece o castigo. Mas eu vim aqui com uma boa notícia para você. Deus amou o mundo. Deus amou você. Deus amou você com os seus pecados. Ele conhece pelo nome. Ele sabe exatamente o que você fez. Ele é onipresente. Acompanhou sua vida em todo momento. Ele é onisciente. Ele sabe o que está no seu coração, que ninguém sabe. Ele enxerga. Ele sabe que você não merece, mas ele amou você. E amou de uma maneira tal que ele enviou o seu próprio filho para levar os teus pecados naquela cruz. Morrer por você. Se só existisse você no mundo, Jesus teria morrido. Jesus não morreu por estatísticas, não morreu por quantidade, morreu por pessoas. Ele morreu por você. Ele sangrou naquela cruz em seu lugar, para que você, nesta noite, ouvindo isto, pudesse se arrepender do seu pecado e olhar para Jesus e dizer: salva-me, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda o meu coração. Se você não crê, se você não entregar a vida a Jesus, você não vai ficar condenado a partir de agora, você vai continuar condenado. Sobre o que não crê, diz a Bíblia, permanece a ira de Deus. Não é que ela veio naquela hora, já estava lá. Mas se você crê, você vai ter a vida eterna. Você vai ter perdão para os teus pecados. Você vai ter um coração transformado. Portanto, toma hoje aqui a tua decisão. Essa decisão é preciso que você esteja disposto a assumi-la publicamente. Ninguém pode dizer: eu quero Jesus no meu coração, mas amanhã ninguém vai saber isso. Ninguém vai saber dessa informação. Jesus, quando foi morrer por você na cruz, não foi às escondidas. Ele ia caminhando, levando a cruz e a multidão seguindo. Ele sendo envergonhado, chicoteado, humilhado. E você quer entregar a vida a Ele e esconder isso dos outros? Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, terei vergonha dele na presença de meu Pai. Você tem que crer e você tem que estar disposto a assumir: eu sou um seguidor de Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu sou agora de Cristo. Diga ao mundo o que quiser. Eu quero Jesus na minha vida. E a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se milhares estiverem contra ti e o Senhor estiver contigo, a maioria ainda é tua. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que nos justifica, quem nos condena? Venha Cristo nessa noite e se reconcilie com Deus. Vamos ficar de pé. Santíssimo Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque nós temos a tua palavra, nós temos o evangelho da graça, a mensagem da cruz, Senhor. Nós temos, ó Deus, a maravilha de saber, ó Pai, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que teu Santo Espírito traga aos corações a contrição. Que o teu Santo Espírito, meu Deus, traga às consciências, ó Pai, a ciência de que são cada um pecador aos teus olhos, ó Pai. E que pessoas nessa noite tomem a decisão
de entregarem seus corações a Cristo, meu Deus, para terem neste simples lugar o momento que lhes dará, meu Deus, a vida eternal, para além deste tempo, Senhor. Que nesta noite haja salvação, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu pergunto nessa noite, quantas pessoas aqui dizem: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se a morte chegasse agora para mim, eu não sei para onde a minha alma iria. Eu não consigo olhar para trás da história da minha vida e lembrar-me de um dia em que entreguei meu coração a Jesus, entendendo tudo isso que foi dito, e o chamei para vir me salvar. Mas eu quero, nessa noite, entregar a minha vida a Jesus. Onde você estiver, se você quer tomar essa decisão, eu quero orar pela tua vida. Levante a sua mão, como eu estou fazendo aqui. E nós vamos orar por você. Faça como eu aqui no meu lugar. Erga a sua mão. Onde está a primeira pessoa que quer entregar o coração a Cristo? Talvez você diga: eu conheço a palavra, pastor, eu já estive numa igreja, mas eu estou longe. Você precisa se reconciliar com Deus essa noite. Levante também a sua mão e nós vamos orar por você. Se você estiver próximo a alguém que ainda não tomou esta decisão, você que é crente, sem constrangê-lo, mas oferecendo-se para estar ao lado dele nessa oração, pergunte se nessa noite ele não quer entregar a vida a Cristo. Você pode ir para a casa do jeito que chegou, no mesmo vazio, na mesma condenação. Este lugar só terá representado para você uma esperança perdida, uma porta fechada. Mas você pode sair daqui uma pessoa renascida, transformada pelo poder de Deus. Não chegue à beira da porta do céu e retroceda. Tome a decisão nessa noite. Levante, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, sua mão, e eu vou orar por você. Se houver alguém nessa noite, hoje é o dia da reconciliação com Deus. Hoje é o dia de entregar a vida ao Senhor Jesus. Deus está esperando por você. A porta que conduz ao céu é estreita, mas a boa notícia é que ela ainda está aberta. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um dia que você não o encontrará mais. Invocai enquanto está perto. Hoje ele está aqui, chegando-se a você. Deixe o homem os seus maus caminhos e se volte ao Senhor, porque ele é rico em perdoar. Levante a sua mão, você que ainda não entregou o coração a Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, saia lá do seu lugar, venha até aqui à frente. E nós vamos orar por você. Venha de onde você estiver. O que está em jogo hoje aqui é a sua alma. O risco da indecisão é para a sua alma. O que está aqui diante de nós é o céu e o inferno. Há demônios que lhe indispõem para esse momento. Há anjos que estão na expectativa de se alegrar se você tomar a decisão por Cristo. Erga-se da sua demora. Entregue nessa noite a sua vida a Jesus. Ele está esperando. Ele está esperando por você. Se houver alguém, levante sua mão ou saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Venha. Venha, Cristo. Amém. Vou passar a palavra ao pastor Jander, para ele conduzir conforme o Senhor lhe der a direção. Eu fico pensando, se eu trabalhasse 20 anos e comprasse uma casa para alguém, um parente, um amigo, que muito necessita,
E depois de ter trabalhado tanto e entregado a chave nas mãos da pessoa, dizendo essa casa é sua, primeiro eu duvido que alguém rejeitaria. Mas ao mesmo tempo, se aquela pessoa rejeitasse, depois de eu ter trabalhado 20 anos, como é que eu ficaria? Como é que eu me sentiria em a pessoa dizer, eu não creio que esta casa é minha e deixe de zombar de mim? Como eu ficaria? Como você ficaria? Imagine Deus, irmãos, que desde os tempos antigos, desde a eternidade, Ele trabalha para a tua salvação. Jesus, irmãos, foi dado por Deus, por você, nos tempos eternos. O Cordeiro de Deus, Ele foi dado por você, desde a eternidade. E de lá Ele vem trabalhando para chegar a este momento e ser oferecido o Cordeiro de Deus para a tua salvação. A questão é, você vai crer, receber o presente de Deus, ou você vai rejeitar? Agora eu pergunto, se você sair daqui rejeitando o presente de Deus, imagine como fica o coração do Senhor, que te criou, que tem te guardado desde lá da tua infância, e chegar neste momento que o Evangelho clareou tua mente, que você entendeu agora a morte de Jesus em teu favor, e você ainda assim diz, eu não quero. Então, você é pior do que você imaginava em rejeitar um presente tão grande, que foi a morte de um justo em teu favor. Amém? Alguém para aceitar Jesus? Levante a mão e nós vamos orar por você. É a última chamada. Então vamos orar agradecendo por este culto, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te dou graças, meu Deus, pela tua palavra. Porque ela clareia, ela abre, Pai, o entendimento dos homens. Ela derruba, Pai, toda a altivez humana para salvar a si mesmo. Ó Deus, o Evangelho, Pai, ele é humilhante, Pai, porque nós temos que reconhecer que não temos méritos, capacidade, Pai, ó Deus, de atingir a justiça que Tu exiges de nós. Mas também, Pai, o Evangelho é glorioso, Pai, porque revela o Teu amor em nosso favor, Pai. Pois Tu foi capaz de dar o Teu próprio Filho, Senhor, para que nós fôssemos justificados, Pai, da nossa culpa. Assim sendo, Senhor, toma ocasião, Pai, implanta, Senhor, o Evangelho nos corações, nas mentes, faz brotar a fé, Pai, para a glória do Teu nome. A Deus, que seja uma semente que brote, Pai, nos corações. É a nossa, Pai, oração nesta noite. Obrigado pelo Teu Filho que ministrou a palavra. Obrigado pelos meus irmãos que se dispuseram a trabalhar para que este momento fosse possível. Obrigado, Senhor, por cada um que ouviu a Tua palavra, por aquele descrente que veio ouvir a Tua palavra. Que o Senhor continue trabalhando na sua vida, Pai, porque Ele não esteve aqui, Senhor, em vão, mas foi trazido pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Assim, meu Deus, toma, Senhor, ocasião, Pai, para implantar a semente em cada coração, Senhor, daqueles que ainda não creram. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, glorifique Jesus, Pai, na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço aos irmãos que se dirijam aqui, nós vamos servir uma merenda aí, né, um caldo para todos os que vieram, né? Então você pode fazer aí uma fila e experimentar essas delícias que as irmãs prepararam, tá bom? Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho, as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém.